Havia uma regra não escrita nas casas grandes do Brasil escravocrata. A crueldade tinha limites invisíveis, não por compaixão, mas por cálculo, porque havia castigos que desestabilizavam a própria engrenagem do poder. Alguns destroem o medo, outros destroem quem castiga. Dona Mariana das Chagas, sinhá de uma fazenda no recôncavo baiano, quebrou essa regra em 1847. Ela não chicoteou, não queimou, não cortou. Ela mandou costurar. Os olhos de Benedita, escrava de cozinha, foram fechados com linha de seda e agulha de bordado, enquanto a casa inteira assistia em silêncio. O que veio depois não foi vingança, foi desmoronamento. A casa grande, construída sobre hierarquias de ferro e medo compartilhado, começou a ruir de dentro para fora. E a mulher que mandou cegar outra mulher, viu seu próprio mundo escurecer, não pelas mãos de quem ela torturou, mas pelas consequências invisíveis de ter cruzado a linha que separa o poder absoluto da loucura absoluta. Esta é a história de como a crueldade sem medida devora a si mesma. Se sentiu o peso desse silêncio, o tipo de silêncio que esconde cicatrizes que nunca fecham, deixe seu like agora para que histórias como essa continuem sendo contadas, mesmo quando o tempo tenta apagá-las. Inscreva-se no canal Contos de Senzala para ter acesso a relatos reais que nunca foram contados nos livros de história. Memórias que resistem ao esquecimento. E me conte nos comentários: você já percebeu que algumas formas de poder destroem quem o exerce? Prepare-se, porque o que vem agora é a anatomia de um império que se constrói sobre medo e que desmorona quando o medo se transforma em desprezo. A fazenda Santo Antônio do Engenho Novo não era a maior propriedade da região. Havia engenhos maiores no recôncavo baiano, com mais terras, mais escravos, mais produção de açúcar e tabaco. Mas nenhum era tão silencioso quanto o de Dona Mariana. E silêncio, no Brasil escravocrata de meados do século XIX, não significava paz. Significava medo disciplinado, significava terror calibrado, significava que alguém, em algum lugar, havia aprendido a transformar o sofrimento humano em método de governo. Dona Mariana das Chagas, viúva de 32 anos e senhora absoluta de 120 almas escravizadas, construiu seu domínio sobre 3 pilares invisíveis: observação constante, humilhação calculada e punição imprevisível. Ela não gritava, não precisava. Sua voz baixa, quase sussurrada, carregava uma ameaça pior do que qualquer chicote: a promessa de que o castigo seria inesperado, público e irreversível. Viajantes que passavam pela fazenda, comerciantes em busca de açúcar, padres itinerantes, funcionários da coroa, descreviam Mariana como uma mulher de rosto estreito, olhos fundos e verde acinzentados, e mãos sempre frias, mesmo no calor sufocante da Bahia. Usava vestidos escuros de tecido pesado, mesmo quando o termômetro passava dos 30 graus. Falava pouco, observava tudo. Sua presença bastava para interromper conversas, congelar gestos, transformar corredores iluminados em armadilhas emocionais. As escravas da casa aprenderam a prever seus humores pelo som dos passos no assoalho de madeira, pelo ritmo da respiração quando estava irritada, pelo ângulo do olhar quando escolhia a próxima vítima. E aprenderam, acima de tudo, a nunca olhar de volta. Mariana assumiu o controle da fazenda em 1844, quando o marido, Antônio José das Chagas, um homem indolente dado à bebida e ao jogo, morreu afogado em circunstâncias que nunca foram esclarecidas. Alguns diziam que ele caiu bêbado no rio durante uma pescaria noturna. Outros sussurravam que Mariana estava presente quando ele morreu. Ninguém investigou. Ninguém questionou. Viúvas ricas não eram investigadas. Mariana não chorou no funeral. Vestiu luto rigoroso por exatamente 6 meses, como mandava o protocolo social.
reorganizou toda a administração da propriedade, demitiu o feitor antigo que bebia junto com o marido e assumiu ela mesma a gestão direta da casa grande e do engenho. Em 3 anos, a produção de açúcar cresceu 28%. Os lucros aumentaram. As dívidas foram pagas e o terror se consolidou como método de governo. Mas Mariana não batia com frequência. Batia quando necessário, mas preferia humilhar. Preferia quebrar psicologicamente. Obrigava escravas a ficarem de joelhos durante horas sob o sol escaldante, segurando pedras pesadas acima da cabeça até os braços tremerem e desabarem. Mandava raspar completamente os cabelos de mulheres como punição por insolência, que podia ser qualquer coisa. Um olhar prolongado demais, uma resposta dada em tom considerado errado, um prato servido meia hora atrasado. Proibia mães de amamentarem filhos recém-nascidos se o trabalho da cozinha ou da lavanderia estivesse atrasado. Os bebês choravam de fome enquanto as mães trabalhavam com os seios inchados, vazando leite. Mariana assistia impassível. Usava a fome, o frio noturno, a exaustão física e a separação familiar como ferramentas sofisticadas de controle emocional. E funcionava. A senzala vivia em estado de tensão permanente. Ninguém sabia quando seria a próxima vítima. Ninguém se arriscava a olhar nos olhos da sinhá. Ninguém ousava murmurar. O medo não era apenas individual, era coletivo, compartilhado, reproduzido entre as próprias escravas, que aprenderam a vigiar umas às outras para evitar que a punição de uma se estendesse a todas. Mariana cultivava a delação, recompensava quem denunciava comportamentos inadequados das outras com pequenos favores. Uma refeição extra, uma tarde de descanso, um pedaço de tecido para costurar roupas melhores. Esse sistema criava uma atmosfera de desconfiança interna que era mais eficaz do que qualquer tronco ou açoite. As escravas não confiavam umas nas outras, não formavam laços profundos, não planejavam fugas coletivas, viviam isoladas, mesmo estando juntas, cada uma tentando sobreviver sozinha num sistema que devorava qualquer tentativa de solidariedade. Mas havia algo que Mariana não suportava: beleza alheia, especialmente a beleza das mulheres escravizadas que trabalhavam dentro da casa grande. Ela via naqueles rostos uma ameaça silenciosa, não sexual, mas simbólica. Uma presença que perturbava a ordem absoluta que ela tanto zelava. Uma lembrança incômoda de que havia vidas humanas ali e não apenas peças funcionais de uma engrenagem produtiva. Benedita, escrava de 23 anos, era uma dessas presenças. Tinha olhos grandes e expressivos, cor de mel escuro, pele escura e lisa que refletia a luz das velas à noite, traços delicados que despertavam comentários entre os raros visitantes da fazenda. Mariana notou desde o primeiro dia e começou a vigiar. Benedita trabalhava na cozinha desde os 15 anos, quando foi comprada numa feira de escravos em Salvador. Sabia fazer doces de coco e goiaba, preparar caldos de galinha com ervas aromáticas, organizar bandejas de prata para jantares formais. Era silenciosa por natureza, eficiente por medo, invisível por necessidade de sobrevivência. Benedita nunca falou alto, nunca se queixou, nunca ergueu os olhos quando Mariana entrava na cozinha fazendo inspeções surpresa. Mas sua simples existência incomodava a sinhá de forma visceral e irracional. Mariana começou a inventar falhas. Acusava Benedita de queimar o arroz, mesmo quando ele estava perfeitamente cozido. Dizia que havia manchas nos pratos mesmo quando estavam impecáveis. Afirmava que Benedita olhava de forma imprópria para os convidados, mesmo que a escrava mantivesse os olhos fixos no chão o tempo todo. Os castigos começaram pequenos: ficar sem comer por um dia inteiro, dormir no chão frio da cozinha em vez da senzala,
carregar baldes pesados de água do poço até a casa 20 vezes seguidas sob o sol. Benedita aguentava em silêncio. Não havia alternativa. Reclamar significava castigos piores. Reagir significava morte. E então veio o dia em que tudo mudou. Um senhor de engenho vizinho, Coronel Rodrigo Barreto, proprietário de terras ainda maiores, em visita à fazenda para discutir a compra de açúcar e a venda de tabaco, comentou casualmente que Benedita tinha olhos bonitos demais para uma escrava de cozinha. Foi uma frase solta, sem malícia aparente, dita enquanto ele esperava o café da manhã ser servido na sala de jantar. Mariana ouviu, e algo dentro dela se rompeu. Não foi ciúme sexual. O coronel era casado e tinha mais de 60 anos. Foi algo pior, mais profundo. A percepção de que alguém, um homem, um igual social, alguém cuja opinião importava no círculo das elites agrárias, havia notado uma escrava. Na manhã seguinte, Mariana mandou chamar Benedita à sala principal. Não disse o motivo. Apenas ordenou que uma escrava mais velha fosse buscá-la na cozinha. Benedita sentiu o coração desabar quando ouviu o chamado. Sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, mas obedeceu. Sempre obedecia. Entrou na sala de cabeça baixa, como sempre. Mariana estava sentada numa cadeira de madeira escura, imóvel como uma estátua. Sobre a mesa, à sua frente, uma caixa de madeira entalhada. Benedita não conseguia ver o que havia dentro, mas o silêncio na sala era tão denso que parecia físico, como se o ar tivesse se solidificado. Mariana não disse nada por longos segundos. Apenas olhou para Benedita com uma expressão vazia, fria, quase curiosa, como se estivesse estudando um inseto antes de esmagá-lo. Depois, com voz baixa e controlada, disse: "Traga as outras, todas." A escrava mais velha saiu correndo e voltou minutos depois com 7 mulheres, todas as que trabalhavam dentro da casa grande. Elas entraram em fila, apavoradas, e ficaram encostadas nas paredes da sala, olhando para o chão. Mariana abriu a caixa de madeira. Dentro, agulhas de bordado de diferentes tamanhos e carretéis de linha de seda em várias cores. Escolheu uma agulha longa, de ponta muito fina, e um carretel de linha vermelha, a mesma cor que usava para bordar iniciais em lençóis de linho. Colocou os objetos sobre a mesa com cuidado quase reverente. Depois olhou para Benedita e perguntou, em tom pedagógico e gelado: "Você acha que seus olhos te pertencem?" Benedita não respondeu. Não sabia o que responder. Não havia resposta possível. Porque a pergunta não era uma pergunta, era uma sentença já proferida. Mariana ordenou que amarrassem Benedita a uma cadeira de madeira maciça. 2 escravas obedeceram com mãos trêmulas, cordas nos pulsos, cordas nos tornozelos, cordas no pescoço para impedir que ela movesse a cabeça. Benedita começou a tremer. Ainda não entendia completamente o que estava prestes a acontecer, mas o instinto gritava que seria pior do que qualquer coisa que já havia sofrido. Mariana se levantou, pegou a agulha e o carretel e se aproximou devagar. Molhou a ponta da agulha em aguardente, não para esterilizar, mas para intensificar a dor. O cheiro forte do álcool encheu a sala. E então, com a mesma calma meticulosa com que bordava toalhas de mesa para jantares formais, Mariana iniciou seu trabalho macabro. Ela não tremia, não hesitava, apenas executava. O primeiro grito de Benedita rasgou o silêncio da casa como um raio cortando o céu noturno. Foi um som que não parecia humano. Um uivo de dor pura, crua, que ecoou pelos corredores e gelou o sangue de quem ouviu na senzala. As escravas que trabalhavam no eito pararam instantaneamente, com os olhos fixos na casa grande, sabendo pelo tom daquele grito que um limite terrível havia sido cruzado. Benedita se debatia contra as cordas, mas Mariana permanecia impassível, focada apenas em sua tarefa cruel.
As outras escravas na sala desviaram o olhar, incapazes de assistir, tapando os ouvidos para não ouvir o som da linha passando. Quando o silêncio finalmente voltou, pesado e sufocante, o olho esquerdo de Benedita estava fechado para sempre. Não pelo sono, mas pela vontade de ferro de sua senhora. As escravas que assistiam à cena seguraram o choro com força sobre-humana. Algumas apertaram as mãos, até as unhas cravarem nas palmas e tirarem sangue. Outras fecharam os olhos, mas não ousaram tapar os ouvidos, porque Mariana havia dito que precisavam assistir, e desobedecer seria pior, seria a morte. Mariana não parou, repetiu o processo no olho direito. Benedita gritava, implorava entre soluços sufocados, perdia a voz. Implorava por Deus, pela Virgem Maria, por Nossa Senhora do Rosário, a santa dos escravos. Mariana não respondeu, não hesitou, não tremeu. Quando terminou, o rosto de Benedita estava coberto de sangue e lágrimas misturadas que escorriam pelo pescoço e manchavam o vestido simples de algodão cru. Seus olhos estavam costurados, completamente fechados. Ela estava cega. Mariana deu um passo para trás, observando sua obra com a mesma expressão com que examinava um bordado finalizado. Limpou as mãos com um pano de linho branco bordado com suas iniciais, MC, que ficou manchado de vermelho escuro. Olhou para as mulheres encostadas nas paredes e disse em tom pedagógico, glacial, quase professoral: agora ela não vai mais olhar para ninguém, e vocês vão lembrar disso toda vez que pensarem em se esquecer de quem são, toda vez que se esquecerem do lugar que ocupam nesta casa, toda vez que imaginarem que são mais do que aquilo que eu permito que sejam. Fez uma pausa. Depois acrescentou, quase como reflexão pessoal: beleza não pertence a escravas, olhares não pertencem a escravas, nada em vocês pertence a vocês, tudo é meu, inclusive o direito de ver. Mandou desamarrar Benedita e levá-la de volta à senzala. A escrava foi arrastada, semi-desconsciente, pelos braços de duas companheiras que mal conseguiam respirar. O corpo de Benedita estava completamente mole, como se todos os ossos tivessem se desfeito. Ela gemia baixo, um som animal, repetitivo, de dor pura que não encontrava palavras. A notícia se espalhou pela fazenda em questão de horas. Não foi preciso contar em voz alta. Bastou ver Benedita sendo carregada, o rosto inchado e desfigurado, os olhos costurados com linha vermelha, o sangue escorrendo pelo pescoço e manchando o chão de terra batida. O silêncio que se seguiu não era de submissão, era de pavor absoluto, mas também era outra coisa, algo mais denso, algo que começava a fermentar nas sombras da senzala onde Mariana nunca entrava. Naquela noite, as escravas lavaram o rosto de Benedita com água morna e panos limpos. Tentaram tirar a linha, não conseguiram. Os nós estavam apertados demais e puxar significava rasgar ainda mais as pálpebras já dilaceradas. As feridas incharam rapidamente. A pele ao redor dos olhos ficou roxa, depois preta. Benedita gemeu baixo a noite inteira. Não dormiu, não comeu. Apenas ficou deitada numa esteira velha, respirando com dificuldade, enquanto as outras mulheres rezavam baixinho em dialetos africanos que Mariana nunca entenderia. Iorubá, quimbundo, línguas que sobreviviam escondidas nas bocas de quem não tinha mais nada além de memória. Mas o que Mariana não viu, porque nunca pisava na senzala, porque considerava aquele lugar sujo demais para seus pés, foi a mudança nos olhares. As escravas mais velhas, que tinham visto gerações inteiras de crueldade, reconheceram algo novo naquela violência. Mariana não havia cruzado apenas uma linha moral. Ela havia rompido o pacto invisível que sustentava a Casa Grande. O pacto do medo controlado, da violência que não destrói completamente, da crueldade que ainda permite que a engrenagem produtiva funcione.
3 dias após o dia da agulha, a filha de Mariana, Ana Josefina, de 9 anos, única herdeira da fazenda, adoeceu subitamente. Começou com febre baixa durante a tarde, acompanhada de dor de cabeça intensa. À noite, vômitos violentos que não paravam. De madrugada, convulsões que sacudiam o corpo pequeno e frágil, como se algo invisível a estivesse possuindo. Mariana, pela primeira vez em anos, sentiu medo. Não o medo que ela impunha aos outros, mas medo real, visceral, de perder a única pessoa no mundo que ainda importava. Mandou chamar às pressas o médico mais próximo, Dr. Augusto Mendes, que atendia várias fazendas da região. Mas ele estava a 2 jornadas longas de cavalo e poderia levar dias para chegar. Mariana mandou então chamar curandeiras da região, mulheres que conheciam ervas, rezas, benzimentos. Mulheres que sempre tinham vindo antes quando chamadas. Escravas libertas que viviam nas bordas da fazenda, benzedeiras respeitadas, mulheres livres pobres que sobreviviam tratando doenças que os médicos não conseguiam curar. Nenhuma quis vir. As que tinham vindo antes, que já tinham tratado da própria Mariana, que tinham ajudado no parto de Ana Josefina 9 anos atrás, recusaram o chamado. Algumas disseram que tinham outros compromissos. Outras simplesmente não responderam. Uma delas, quando pressionada pelo mensageiro de Mariana, disse apenas, em voz baixa, mas firme: "Não posso curar quem mora numa casa amaldiçoada. Não posso entrar numa casa onde o sangue inocente foi derramado por capricho." O mensageiro voltou de mãos vazias. Mariana não entendeu. Sempre teve acesso a quem precisava. Sempre foi servida. Sempre conseguiu o que queria através de dinheiro, ameaças ou influência social. Mas agora, pela primeira vez na vida, portas se fechavam. E não havia dinheiro suficiente para abrir algumas delas. Não havia ameaças fortes o bastante. Não havia influência social capaz de quebrar a barreira invisível que começava a se formar ao redor da fazenda Santo Antônio do Engenho Novo. Desesperada, Mariana mandou buscar à força uma benzedeira que morava numa cabana perto do rio. Tia Joaquina, uma mulher negra liberta de mais de 70 anos, respeitada em toda a região. 2 homens a trouxeram amarrada na garupa de um cavalo, contra sua vontade. A velha entrou na casa grande com o rosto fechado, duro como pedra. Olhou para a criança febril deitada na cama grande, coberta de lençóis brancos encharcados de suor. Preparou um chá amargo de ervas que ninguém conseguiu identificar. Deu à menina e foi embora sem dizer uma palavra além do estritamente necessário. Não abençoou a casa, não orou pela menina, não disse que Deus a proteja ou fique com Deus. Apenas saiu em silêncio, montou no cavalo e partiu. Não voltou para verificar se o tratamento funcionou. Quando Mariana mandou chamá-la novamente 3 dias depois, ela enviou recado curto: "Não volto." A menina melhorou sozinha, 4 dias depois. A febre baixou. Os vômitos pararam. As convulsões cessaram. Mas Mariana percebeu algo que a perturbou profundamente. A rede de apoio invisível que cercava a casa grande estava se afastando. Essa rede, feita de curandeiras, parteiras, costureiras, lavadeiras, pequenos comerciantes que forneciam produtos que o engenho não produzia, ferreiros, carpinteiros, estava se afastando. Não com rebeldia aberta, não com confronto direto, mas com indiferença fria, com recusas educadas, com distância calculada. E indiferença, Mariana sabia instintivamente, era mais perigosa do que ódio, porque o ódio ainda reconhece poder, o ódio ainda reage, o ódio ainda se importa. A indiferença não. A indiferença simplesmente ignora, e um poder ignorado deixa de ser poder, vira apenas violência vazia. Dentro da própria fazenda, mudanças sutis, mas inegáveis começaram a ocorrer.
As escravas da casa continuavam obedecendo formalmente, mas algo fundamental no ritmo mudou. Demoravam alguns segundos a mais para atender chamados. Preparavam a comida com menos cuidado. Nada que pudesse ser acusado diretamente como sabotagem, mas o suficiente para que Mariana notasse que o arroz estava mais seco, o café mais fraco, as roupas menos bem passadas. Esqueciam pequenos detalhes que antes eram automáticos. Uma toalha limpa no quarto de Mariana, um copo de água fresca na mesa de cabeceira antes de dormir, uma vela acesa no corredor escuro à noite. Nada grave o suficiente para ser punido com clareza, mas suficiente para que Mariana sentisse que o controle absoluto estava escorregando entre os dedos. Ela tentou reagir com mais rigor. Aumentou as inspeções diárias. Passou a verificar pessoalmente o trabalho de cada escrava, um por um, com olhar de falcão. Exigia que tudo fosse refeito várias vezes até ficar perfeito. Mas quanto mais controlava, mais as coisas falhavam. A comida queimava com mais frequência. As roupas voltavam da lavanderia manchadas. A casa, antes impecavelmente limpa e organizada, começou a acumular poeira nos cantos, teias de aranha nos tetos altos, manchas de umidade nas paredes brancas, cheiro de mofo nos quartos menos usados. Mariana punia e as falhas continuavam. E quanto mais punia, mais as falhas se multiplicavam, como se a própria casa estivesse se voltando contra ela. O que ela não percebia era que estava lutando contra algo invisível e impossível de controlar, a sabotagem silenciosa. As escravas não se rebelavam abertamente, não fugiam, não enfrentavam, não conspiravam em voz alta, apenas deixavam de se importar. E uma casa grande sem o cuidado invisível das mulheres que a mantinham funcionando, que cozinhavam, limpavam, costuravam, organizavam, cuidavam, era apenas uma estrutura vazia, um teatro sem atores, um império sem súditos reais, uma ilusão de poder sustentada apenas pela força bruta, sem nenhuma base emocional ou prática. Benedita, enquanto isso, permanecia na senzala. Não conseguia trabalhar, não enxergava. Passava os dias inteiros sentada num canto escuro e úmido, tocando o próprio rosto com as pontas dos dedos trêmulos, tentando entender o que havia acontecido com ela, tentando processar a violência incompreensível que havia sofrido. Algumas escravas tentaram alimentá-la com um mingau morno, caldo de galinha, pedaços de mandioca cozida. Ela recusava na maioria das vezes. Emagrecia rapidamente. A pele ficava cada vez mais esticada sobre os ossos. O corpo definhava, mas continuava viva. E sua presença, cega, imóvel, silenciosa, tornou-se um símbolo mais poderoso do que qualquer discurso. Um lembrete constante, físico, inescapável do que Mariana era capaz de fazer e do que ela se tornara, não uma senhora poderosa e respeitada, mas uma mulher que havia perdido completamente a medida. Uma mulher que não inspirava mais medo saudável, inspirava nojo, horror, desprezo. E desprezo, ao contrário do medo, não obedece, apenas tolera até não tolerar mais. A notícia do que aconteceu na fazenda Santo Antônio do Engenho Novo não demorou a chegar às propriedades vizinhas. Nas rodas de conversa entre senhores de engenho, durante jantares formais em casas grandes de outras fazendas, encontros em vilas próximas, missas dominicais, o caso de Benedita foi mencionado com desconforto crescente, não por indignação moral genuína. A crueldade contra escravos era parte integral do sistema. Chicotear até sangrar, marcar com ferro quente em brasa, prender em troncos durante dias sob o sol, separar mães de filhos, vender famílias inteiras, tudo isso fazia parte da normalidade aceita e defendida. Ninguém questionava, mas o método de Mariana era diferente. Era excessivo de uma forma que não fazia sentido econômico. Era desproporcional de uma forma que não cumpria função disciplinar. Era, acima de tudo, disfuncional, porque destruía completamente o valor produtivo da escrava.
Costurar os olhos de uma escrava não servia a nenhum propósito racional. Não aumentava a produtividade. Não servia de exemplo útil. Não corrigia comportamento. Era simplesmente sadismo puro. E sadismo puro, numa sociedade escravocrata que precisava funcionar economicamente, era visto como falta de controle. E falta de controle, numa sociedade que dependia de hierarquias rígidas e medo calibrado com precisão cirúrgica, era perigoso. Porque se uma sinhá podia perder a medida, outras também podiam. E se outras perdessem, o sistema inteiro, que dependia de violência controlada, não de loucura descontrolada, poderia ruir. Um senhor de engenho comentou durante um jantar em outra fazenda. Dona Mariana perdeu a medida. Mulher viúva, sozinha com aquela propriedade grande. O peso deve ter afetado o juízo. Outro acrescentou, em tom pseudo-piedoso, entre goles de vinho do Porto. Mulher sozinha não deveria administrar propriedade dessa magnitude. Falta firmeza no comando, ou sobra nervoso descontrolado. Mulher tem temperamento delicado demais para essas responsabilidades. Não eram críticas abertas e diretas, eram murmúrios, insinuações, comentários feitos em voz baixa, acompanhados de olhares significativos, suspiros calculados, silêncios eloquentes. Mas murmúrios, repetidos o suficiente entre pessoas influentes nas rodas de conversa das elites agrárias, se tornam verdades sociais incontestáveis. E verdades sociais, numa sociedade como aquela, determinavam quem tinha poder real e quem era apenas tolerado. Determinavam quem recebia crédito nos bancos, quem conseguia vender açúcar pelos melhores preços, quem tinha acesso a informações políticas importantes, quem era convidado para os jantares onde negócios reais eram fechados. Mariana começou a notar o isolamento progressivo. Os convites para jantares em outras fazendas diminuíram drasticamente. Quando comparecia aos poucos eventos sociais, para os quais ainda era convidada, mais por protocolo do que por desejo real, as conversas esfriavam visivelmente quando ela se aproximava. As esposas de outros senhores de engenho a tratavam com polidez gelada. Aquele tipo de cortesia formalmente correta, mas emocionalmente vazia, que machuca mais do que insultos diretos. Sorriam, cumprimentavam, perguntavam pela saúde da filha, mas não conversavam de verdade. Não compartilhavam segredos, não incluíam Mariana nos planos futuros. Ninguém a confrontava diretamente. Ninguém dizia, você é louca, ou o que você fez foi errado. Mas ninguém a incluía mais. E Mariana, que sempre prezou pela imagem pública de senhora respeitável, competente, digna de admiração e inveja, começou a sentir o peso esmagador do julgamento silencioso. E começou também a desconfiar de todos. Via traição em todo olhar. Via conspiração em toda conversa interrompida quando ela chegava. Via desprezo em todo silêncio prolongado. E provavelmente estava certa. Dentro da fazenda, a situação administrativa e produtiva piorou drasticamente. O feitor, um homem chamado Joaquim Pereira, que trabalhava na propriedade há 5 anos e conhecia cada detalhe do funcionamento do engenho, começou a questionar ordens com frequência crescente. Não abertamente, não com confronto direto, mas com hesitações calculadas, sugestões veladas, questionamentos respeitosos. Assim, tem certeza de que essa é a melhor decisão? Não seria mais prudente esperar até a próxima semana? Talvez fosse melhor consultar o Sr. Barreto antes de... Com todo respeito, sinhá, mas isso pode prejudicar a safra. Mariana percebeu a insubordinação velada. Sentiu que estava perdendo autoridade mesmo sobre os homens livres que trabalhavam para ela. E reagiu da única forma que conhecia, com violência sumária. Demitiu Joaquim no mesmo dia, sem aviso prévio, sem pagar o que devia, sem carta de referência. Contratou outro feitor,
um homem mais jovem e inexperiente chamado Antônio, que precisava desesperadamente do emprego porque tinha dívidas de jogo. Ele durou menos de um mês. Pediu demissão numa manhã chuvosa, dizendo apenas que não conseguia trabalhar naquele ambiente. Não aguentou a pressão de administrar uma propriedade onde a própria Sinhá era vista como desequilibrada, onde os escravos trabalhavam como autômatos sem alma, onde a atmosfera era pesada, densa, carregada de algo invisível, mas inegável, algo que parecia desmoronamento lento e inevitável. A produção de açúcar caiu drasticamente. Em 6 meses, a queda foi de 40%. Os escravos do eito, que trabalhavam no corte da cana, na moenda, no cozimento do caldo, trabalhavam visivelmente menos. Não por rebeldia organizada, não por sabotagem consciente, mas por desânimo profundo e generalizado, por ausência total de esperança, por indiferença emocional completa e indiferença numa economia que dependia de trabalho forçado, mas ainda precisava de algum nível mínimo de funcionalidade, era destrutiva. Mariana, obcecada em controlar cada detalhe microscópico da casa, deixou de prestar atenção ao engenho, que era a fonte real de renda da fazenda. Pela primeira vez em anos, a propriedade deu prejuízo significativo. As dívidas voltaram. Os credores começaram a enviar cartas exigindo pagamento. Benedita, enquanto isso, continuava na senzala, cada vez mais fraca. As infecções nos olhos costurados pioraram progressivamente. Pus amarelo e espesso escorria constantemente pelas pálpebras deformadas. Ela tinha febre constante, que subia e descia em ciclos imprevisíveis. Gemia baixo durante a noite inteira, um som animal que ninguém conseguia ignorar. As outras escravas cuidavam dela como podiam, limpavam as feridas infectadas com água fervida, davam mingau morno quando ela aceitava, rezavam em círculo ao redor dela, pedindo misericórdia aos orixás, aos santos católicos, a qualquer força que ainda pudesse ouvir. Mas todas sabiam que era questão de tempo. Benedita estava morrendo devagar. E quando ela morresse, todas sabiam também, o sangue dela mancharia Mariana para sempre. Não perante a lei, que nunca puniria uma sinhá por matar uma escrava, mas perante algo muito mais antigo e muito mais profundo, a memória coletiva. 7 meses após o dia da agulha, Benedita morreu, não de uma vez, devagar. Consumida por febre que não baixava mais, por dor crônica que nenhuma reza acalmava, por infecções generalizadas que transformaram seu rosto numa máscara desfigurada de sofrimento, e por abandono emocional que nenhum cuidado das companheiras conseguia compensar. Quando seu corpo foi encontrado numa manhã fria e úmida de junho de 1848, estava rígido e gelado, encolhido num canto da senzala como um animal ferido que se arrasta para morrer longe dos olhos alheios. As mãos estavam fechadas em punhos apertados, o rosto voltado para a parede de pau a pique, os olhos ainda costurados, a linha vermelha agora escurecida por sangue seco e pus. Ninguém chorou alto. Chorar alto era perigoso, mas o silêncio que se seguiu era denso como chumbo derretido, pesado, sufocante, carregado de algo que não era apenas tristeza. Era raiva contida, desprezo acumulado, ódio silencioso que não tinha onde explodir. Mariana foi informada por uma escrava mais velha chamada Rosa, que entrou na sala de jantar onde a sinhá tomava café sozinha e disse apenas, em voz neutra e vazia: "Benedita morreu, sinhá." Mariana não demonstrou emoção visível. Continuou mastigando devagar um pedaço de pão com manteiga. Bebeu um gole de café já frio, limpou os lábios com um guardanapo de linho bordado e ordenou em voz baixa e controlada: "Enterrem longe da casa, sem cerimônia, sem cruz." Mas algo mudou naquele dia. Algo que Mariana não conseguia nomear, mas que sentia no estômago como uma pedra fria e pesada. Pela primeira vez, desde que assumira o controle absoluto da fazenda,
Ela teve medo, não dos escravos, mas de si mesma, do que havia se tornado, do espelho invisível que a morte de Benedita colocava à sua frente. Ela subiu ao quarto e trancou-se. Olhou-se no espelho grande de moldura dourada que herdara da mãe e viu uma estranha, rosto pálido demais, olhos fundos demais, expressão vazia demais. Parecia uma morta-viva, alguém que já tinha morrido por dentro, mas o corpo ainda não sabia. As escravas da senzala, pela primeira vez em anos de submissão forçada, se recusaram a trabalhar. Não gritaram, não ameaçaram, não se rebelaram com violência física. Simplesmente não apareceram para o trabalho da manhã. Ficaram sentadas em frente à senzala, em fila indiana, imóveis, olhando para o chão de terra batida, formando uma espécie de tribunal silencioso que não precisava de palavras para julgar e condenar. Mariana mandou o novo feitor, um homem chamado José, que tinha chegado há apenas 2 semanas, ir até lá e trazer as mulheres à força se necessário. Ele voltou sozinho 10 minutos depois, pálido e suando frio apesar do calor. Elas não se movem, sinhá, não respondem, não reagem a nada que eu digo. Mariana levantou-se bruscamente, derrubando a xícara de café que se espatifou no chão. Atravessou o terreiro sob o sol escaldante do meio-dia, com o vestido negro pesado arrastando na poeira vermelha. Viu as mulheres, 12 delas, sentadas, imóveis como estátuas de barro, olhando para baixo, sem expressão, sem medo visível, apenas ausentes, como se tivessem desistido de estar presentes naquela realidade. Mariana gritou. Pela primeira vez em anos, gritou de verdade. Levantem, agora, todas vocês. Nenhuma se mexeu. Eu vendo todas, vendo as crianças separadas, vocês nunca mais vão ver os filhos. Nenhuma reagiu. Eu mando chicotear até morrer. Silêncio absoluto. E foi nesse momento que Mariana entendeu. Ela havia perdido, não a fazenda. Ainda era dona legal de tudo, não a propriedade sobre aquelas vidas, ainda tinha documentos que provavam posse. Mas havia perdido algo muito mais fundamental, a ilusão de controle. Ela podia ameaçar, podia punir, podia matar, mas não podia mais fazer com que obedecessem internamente, não podia mais fazer com que se importassem. E poder sem obediência interna era apenas violência vazia, ecoando no vazio. Mariana voltou para a casa grande. Subiu as escadas devagar, segurando-se no corrimão como uma velha. Trancou-se no quarto e, pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida adulta, chorou. Não por culpa ou remorso, sentimentos que ela desconhecia, mas por pura impotência, raiva de si mesma. Raiva das escravas, raiva do marido morto que a deixou sozinha, raiva do mundo inteiro, raiva de Benedita, que mesmo morta continuava presente como uma sombra que não desaparece mesmo sob o sol mais forte. As escravas voltaram ao trabalho no dia seguinte, sem explicação, sem negociação, sem promessas de Mariana, sem concessões. Apenas voltaram, porque não tinham alternativa real. Porque fugir significava ser caçadas e mortas, porque o mundo lá fora era ainda mais hostil. Mas Mariana sabia que algo havia se quebrado permanentemente. A obediência formal continuava, mas o medo tinha evaporado completamente. E sem medo, a casa grande era apenas uma construção física vazia, sustentada por nada além de hábito mecânico e ausência de alternativa. Nos meses seguintes, Mariana adoeceu, não de febre ou peste identificável, mas de algo indefinido, invisível, que os médicos chamados de Salvador não conseguiam diagnosticar. Perdia peso rapidamente. A pele ficava cinzenta. Dormia mal, acordando várias vezes durante a noite com o coração disparado e suor frio encharcando os lençóis. Via sombras nos corredores, mesmo em plena luz do dia. Ouvia vozes sussurrando seu nome quando estava sozinha.
Começou a acreditar firmemente que Benedita a assombrava, que o espírito da escrava morta vagava pela casa grande buscando vingança. Via vultos escuros no canto dos olhos que desapareciam quando olhava diretamente. Sentia presenças invisíveis no quarto vazio à noite. Acordava certa de que alguém estava parado ao pé da cama, observando-a em silêncio com olhos costurados que ainda assim conseguiam ver. Os médicos não encontravam nada fisicamente errado. Diziam que era nervosismo, esgotamento. Recomendavam repouso absoluto, banhos mornos com ervas calmantes, chás de camomila, redução das responsabilidades administrativas. Mas Mariana sabia que não era nervosismo, era culpa existencial. Em 1850, 3 anos após o dia da agulha, a fazenda Santo Antônio do Engenho Novo estava completamente irreconhecível. A produção de açúcar havia despencado para menos de 30% do que era nos tempos do marido. Mais da metade dos escravos tinha sido vendida às pressas para cobrir dívidas acumuladas com comerciantes, credores, fornecedores de equipamentos. A Casa Grande, antes símbolo impecável de ordem e poder, estava em ruínas visíveis mesmo de longe. Janelas quebradas que ninguém consertava, porque não havia dinheiro para vidro, porque não havia carpinteiro disposto a vir. Telhado com goteiras enormes que ninguém reparava. A água da chuva entrava e formava poças nos quartos. Jardins completamente tomados por mato alto, espinheiros, ervas daninhas que ninguém cortava. Móveis cobertos de poeira espessa que ninguém limpava mais. A casa cheirava a mofo profundo. A madeira apodrecendo, a abandono irreversível, a fim. Mariana, agora com 35 anos, parecia ter 60. Cabelos completamente grisalhos, ralos, mal penteados. Rosto cavado como se a carne tivesse sido consumida por dentro, deixando apenas pele esticada sobre ossos salientes. Mãos trêmulas, que não conseguiam mais segurar xícaras de porcelana sem derramar o conteúdo. Passava os dias inteiros sentada na varanda empoeirada, numa cadeira de balanço velha, olhando para o horizonte sem ver nada, sem falar com ninguém, sem reagir a nada. Apenas balançando, para frente e para trás, para frente e para trás. Como um relógio quebrado que só sabe repetir um movimento inútil. Sua filha, Ana Josefina, agora com 12 anos e única herdeira legal de tudo aquilo que estava desmoronando, foi enviada para morar com tios maternos em Salvador. Mariana não protestou, não tentou impedir, não chorou ao se despedir. Apenas acenou vagamente, com a mão trêmula, enquanto a carruagem se afastava levantando poeira vermelha, levando embora a única pessoa no mundo que ainda poderia ter algum afeto por ela. Ou pelo menos a obrigação social de fingir. Mariana ficou sozinha, completamente sozinha, absolutamente sozinha. Os últimos escravos que restaram na fazenda, menos de 30, trabalhavam por pura inércia mecânica, por ausência total de alternativa, por hábito de sobrevivência. Não havia supervisão real, não havia castigos. Mariana não tinha mais energia para punir, não havia ordens coerentes. Mariana passou dias inteiros sem falar. Ela havia desistido de controlar. E eles, sem correntes visíveis, mas também sem liberdade real, continuavam ali vagando como fantasmas, porque não tinham para onde ir. Porque a alforria era juridicamente impossível sem a assinatura de Mariana, porque o mundo lá fora era ainda mais hostil para negros livres do que para escravos com proteção de um senhor. Num dia sufocante de setembro, Mariana pediu que trouxessem uma caixa específica do porão empoeirado. Era a mesma caixa de madeira entalhada que ela usara 3 anos antes. Quando abriram, encontraram agulhas de bordado enferrujadas pela umidade e carretéis de linha de seda embolorada, corroída pelo tempo. Mariana olhou para aqueles objetos por horas, pegou uma das agulhas,
Girou entre os dedos trêmulos, observando a luz refletir na superfície enferrujada. Lembrou-se do dia, do sangue, dos gritos, do poder absoluto que sentiu naquele momento. E então, num gesto súbito e desesperado, tentou quebrar a agulha com as próprias mãos. Pressionou com força, cortou os dedos profundamente, sangrou e chorou. Não era arrependimento moral. Mariana nunca desenvolveu capacidade para isso. Era apenas a consciência aterrorizante e inevitável de que ela havia destruído a si mesma, que havia costurado os próprios olhos com a mesma linha vermelha que usou em Benedita, que havia se cegado para tudo que importava, para a humanidade alheia, para os limites invisíveis, mas reais do poder, para as consequências inevitáveis de governar pelo terror absoluto, sem medida nem propósito. Ela havia exercido poder total sobre outras vidas e descoberto a verdade mais amarga. Poder total não traz segurança, traz desmoronamento. Controle absoluto não traz paz, traz loucura progressiva. O medo imposto aos outros sempre retorna multiplicado como medo de si mesmo, medo da própria sombra, medo do silêncio. Mariana tentou vender a fazenda, não conseguiu comprador. A reputação do lugar estava permanentemente manchada. Ninguém queria comprar uma propriedade onde a Sinhá havia enlouquecido visivelmente, onde o trabalho escravo era completamente improdutivo, onde a estrutura física estava em ruínas, onde histórias sombrias circulavam entre trabalhadores livres e escravizados de toda a região. Tentou pedir empréstimos nos bancos de Salvador. Foi recusada por todos os credores. Sua reputação de má administradora, de mulher desequilibrada, havia se espalhado. Tentou vender os escravos restantes no mercado, mas os que sobraram estavam visivelmente doentes, desnutridos, improdutivos. Ninguém oferecia bom preço. Tentou pedir ajuda financeira a parentes distantes. Escreveu cartas formais, humildes, quase suplicantes. Ninguém respondeu. O silêncio era ensurdecedor. Mariana estava completamente isolada, social, econômica e emocionalmente. A Casa Grande, que deveria ser símbolo máximo de poder e prestígio, tornara-se prisão apodrecida. E ela, que um dia governou com mão de ferro e voz de gelo, tornara-se prisioneira de sua própria criação monstruosa. Numa noite abafada de dezembro de 1851, Mariana acordou com uma sensação estranha. A casa estava completamente silenciosa. Silenciosa demais. Nem grilos, nem vento, nem passos. Nada. Levantou-se da cama, descalça, e caminhou pelos corredores escuros iluminados apenas pela lua cheia que entrava pelas janelas quebradas. Não havia ninguém. Absolutamente ninguém. Os escravos que ainda restavam tinham fugido durante a noite. Todos, sem exceção. Não deixaram bilhetes, não roubaram nada além de comida, roupas velhas, facões. Apenas partiram em silêncio, aproveitando que Mariana já não tinha feitor, já não tinha capangas, já não tinha nada além de solidão. E Mariana, sozinha na casa grande, vazia e escura, entendeu finalmente o que havia perdido. Não a propriedade legal, não o dinheiro, não o prestígio social, mas a ilusão de que poder sobre outras pessoas poderia preencher o vazio que ela sempre sentiu dentro de si. Dona Mariana das Chagas morreu sozinha em março de 1852, aos 37 anos. Causa oficial, registrada pelo médico, que foi chamado 3 dias após a morte por vizinhos que notaram o cheiro. Febre. Causa real, que nenhum documento jamais registraria. Desmoronamento completo, físico, emocional, existencial, espiritual. Quando encontraram o corpo, estava rígido na cama com dossel empoeirada, coberto por lençóis sujos que ninguém lavava há meses. Os olhos estavam abertos e fixos no teto rachado, como se tivesse visto algo terrível no momento final. A boca entreaberta num grito silencioso.
as mãos agarradas ao lençol com força de desespero. Não havia ninguém na casa além dela, nenhum servo, nenhum escravo, nenhum parente, nenhum amigo. Apenas silêncio pesado, poeira espessa acumulada, sombras longas e a presença invisível de todas as violências cometidas ali. A fazenda foi leiloada 2 meses depois por uma fração mínima do valor original, menos de 20%. Os poucos escravos que foram recapturados nas matas próximas foram vendidos para outras propriedades. A Casa Grande foi comprada por um comerciante que tentou reformar, mas desistiu depois de 6 meses. Dizia que a casa era pesada demais, que não conseguia dormir ali, que ouvia coisas. Foi abandonada. Nos anos seguintes, virou ruína habitada por morcegos e cobras. Depois de uma década, desapareceu completamente, engolida pela vegetação agressiva do recôncavo, pelo tempo implacável, pela memória seletiva que prefere esquecer. Mas a história de Benedita não desapareceu. Circulou pelas senzalas da região como fogo em capim seco. Passou de boca em boca, de geração em geração, atravessando décadas. Virou lenda, virou aviso, virou símbolo poderoso de que o poder absoluto, quando perde completamente a medida, devora a si mesmo antes de devorar os outros, de que a crueldade extrema não fortalece quem a pratica, corrói por dentro, como ferrugem invisível que consome o ferro de dentro para fora, até restar apenas pó. A história foi contada em rodas de conversa entre escravizados em noites de lua nova. Foi sussurrada em cozinhas de outras casas grandes, foi transmitida de mães para filhas, de avós para netos, de velhos para jovens. E em cada nova versão, em cada nova narrativa, a lição permanecia sempre a mesma. A Casa Grande, por mais sólida que pareça de fora, é sempre construída sobre alicerces frágeis e instáveis, sobre o medo compartilhado e calibrado, sobre a ilusão de controle total, sobre a violência funcional, não a loucura destrutiva. E quando esses alicerces invisíveis se rompem, quando o medo vira desprezo, quando o controle vira caos, quando a violência perde função, tudo desmorona inevitavelmente. Benedita tornou-se símbolo, não de vitimização passiva e silenciosa, mas de resistência através da própria existência. Sua morte não gerou revolta armada espetacular. Não gerou insurreição violenta com mortes e incêndios, mas gerou algo muito mais profundo e duradouro, o desprezo coletivo. E desprezo, ao contrário do medo que ainda reconhece poder, não pode ser controlado com chicotes, correntes, ameaças ou violência. Desprezo simplesmente ignora, e poder ignorado deixa de ser poder. Mariana não foi punida por lei, não foi julgada por tribunal oficial, não foi presa, não enfrentou júri. O sistema escravocrata brasileiro protegia legalmente senhores e senhoras que torturavam, mutilavam, estupravam e matavam escravizados. A violência contra negros escravizados era legal, normalizada, invisibilizada, defendida como direito de propriedade. Mas Mariana foi punida de outra forma, pela forma mais antiga de justiça que existe: consequências. Pelo isolamento social progressivo e irreversível, pela loucura que cresceu dia após dia, pela solidão absoluta que nenhum poder compra, pelo desmoronamento lento, mas inexorável de tudo que ela tentou construir sobre alicerces de terror. Ela viveu tempo suficiente para ver seu império ruir completamente. E morreu sabendo, porque sabia, mesmo negando, que ninguém a choraria, que ninguém lembraria dela com afeto, respeito ou admiração, que seu nome seria associado para sempre não a poder legítimo, mas a crueldade insana e autodestruidora. A linha de seda vermelha que costurou os olhos de Benedita também costurou o destino de Mariana. Ela cegou outra mulher e cegou irreversivelmente a si mesma. Cegou-se para a humanidade, cegou-se para os limites do poder,
cegou-se para a verdade fundamental de que nenhum império construído sobre terror absoluto e descontrolado sobrevive a médio prazo. Porque terror absoluto destrói não apenas os subjugados, destrói principalmente e mais profundamente os subjugadores. Come por dentro até não sobrar nada além de casca vazia. Hoje, mais de 170 anos depois daquele dia, em 1847, não restam vestígios físicos da Fazenda Santo Antônio do Engenho Novo. Não há placas históricas, não há monumentos, não há ruínas visitáveis, não há museu. A terra foi reocupada por outras plantações, outras construções, outras vidas. A história oficial foi apagada completamente dos registros, mas a memória permanece. Não nos arquivos oficiais empoeirados, mas nas histórias orais que resistem, nas narrativas transmitidas com cuidado entre descendentes de escravizados, nas comunidades quilombolas que preservam memórias coletivas que os livros de história nunca registraram porque eram escritos pelos vencedores. E a história de Mariana e Benedita sobrevive como cicatriz aberta na memória histórica brasileira. Cicatriz que não fecha. Cicatriz que ainda dói quando tocada. Cicatriz que sangra quando o tempo esquenta. Ela nos lembra de verdades incômodas que preferimos esquecer, que a injustiça extrema nunca fica verdadeiramente impune, nem que a punição venha de dentro, como sombra que devora a própria luz que a criou. Que o poder baseado exclusivamente no terror absoluto é estruturalmente insustentável, que a crueldade sem medida nem propósito corrói quem a pratica, que mesmo nos tempos mais sombrios da história humana há formas de resistência que não precisam gritar para serem profundamente ouvidas. A costura nunca foi desfeita. Nem nos olhos de Benedita, que foram enterrados ainda costurados, nem no destino de Mariana, que morreu costurada à própria loucura, nem na memória coletiva, que costurou essas duas mulheres para sempre. Takeshi, se essa história te atravessou, se sentiu o peso da linha de seda atravessando não apenas os olhos de Benedita, mas atravessando gerações inteiras, atravessando silêncios históricos, atravessando o próprio tecido do que entendemos como poder e justiça. Deixe seu like agora, porque essa história não está nos livros didáticos oficiais, não está nos museus nacionais, não está nas comemorações cívicas. Ela vive nas entrelinhas, nos silêncios eloquentes, nas memórias que resistem ao apagamento sistemático. Inscreva-se no canal Contos de Senzala e ative o sininho para receber mais histórias que o Brasil tentou esquecer, mas que precisam ser lembradas enquanto houver quem conte, porque memória não é apenas passado morto, é espelho do presente, é aviso para o futuro. A linha de seda apodreceu há muito tempo, mas a cicatriz que ela deixou nunca desaparecerá. E essa cicatriz é memória viva. E memória é resistência. E resistência é a única garantia de que histórias como essa nunca se repitam. Nos vemos na próxima história, nas sombras que o Brasil tentou apagar, nas vozes que o tempo tentou silenciar.